Olá, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um meio nosso de estar perto, né? De que a gente possa trocar experiências. Caso você ainda não me conheça, eu sou a Jana Amaral, trabalho com papelaria personalizada desde 2018. Eu sou especialista em topo de bolo escalável. E através, né, lá do meu Instagram, eu passo muitas dicas, né? Todos os dias tem várias dicas. E agora eu resolvi trazer, né, toda essa minha bagagem aqui para o YouTube. Então eu já trabalho já há 3, 4 anos já com topo de bolo. Amo muito o que eu faço, de verdade. E vou ensinar para vocês hoje um topo cenário a respeito desse nosso tema, né, do primeiro tema selecionado aqui para o nosso canal. Ele veio através de uma enquete. Então hoje eu fiz uma enquete no Instagram a respeito de uma paleta, deixa eu mostrar para vocês, uma paleta de cores que eu ganhei da Planeta dos Papéis. Olhem que lindo, gente. E essas cores eu ganhei, é um papel Pop 7 da Planeta dos Papéis. E aí então, né, com essa enquete, eu pedi qual tema vocês achariam que combinaria mais com essa paleta, né, com essas cores, com essas combinações. E para minha surpresa, tiveram várias pessoas que votaram em Monstros S.A. Eu já fiz, sim, alguns topos desse tema, mas realmente topos bem clássicos mesmo. Nenhum topo cenário, nenhum topo mais elaborado. Então, decidi me desafiar e hoje eu vou ensinar a você a fazer um topo cenário. Eu espero que você goste. Se você tiver qualquer dúvida, é só me deixar aqui nos comentários que com todo o amor do mundo eu vou responder. E te convido também, caso você não venha lá do Instagram, que você vá para o meu Instagram. Lá tem muitas e muitas dicas. Também vou deixar o link dele aqui na bio. E antes de mais nada, já peço desculpa caso tenha qualquer erro. É o meu primeiro vídeo de passo a passo aqui para o YouTube. Peço, né, que você desconsidere qualquer coisa e que você se sinta muito à vontade aqui. Aqui a gente só tem espaço para amor. Muito amor, inclusive. Então, caso tiverem qualquer dúvida, é só mencionar. Então, vamos agora para o passo a passo. Então, primeiramente, quero falar para você que um topo de bolo muito bem feito, né, com imagens de qualidade, nós começamos ele desde a pesquisa de imagens. Então, não é só lá no final que a gente capricha mais e que tudo acontece. É desde o início. Então, a primeira coisa, eu vou só colocar aqui pro ladinho um pouquinho, para que vocês se atentem para como eu vou pesquisar, tá? Então, como que eu fiz a pesquisa dessas imagens aqui, tá? Então, a gente foi lá no Google, nós vamos escrever assim, ó, Monstros S.A. Isso vocês vão fazer para qualquer outro tema que vocês forem fazer, tá? Procurem já por temas, por imagens PNG. Então, depois que a gente deu Enter aqui, né? Nós vamos em imagens. Então, tudo que vai abrir aqui tem imagens com fundo e imagens sem fundo. E nós precisamos de ela realmente em PNG, só que muitas vezes tem alguns PNG fakes, né? Isso eu brinco muito com as minhas alunas, que tem o PNG fake. Está aqui como PNG, mas a gente vai baixar a imagem, quando joga ela para o estúdio, ela tem um fundo, alguma coisa. Então, o que a gente faz? Nós viemos aqui em ferramentas, em cor, e vamos colocar transparente. Então, aqui todas as imagens que vierem, né, depois de que a gente selecionou ali a parte de transparente, são imagens que já vão vir sem o fundo. Então, vai facilitar muito mais. A gente não precisa ter nenhum aplicativo, nenhum site, né, para retirar o fundo, porque ela já vai vir sem o fundo. Então, aqui é realmente uma pesquisa de imagens, tá? O que eu quero ensinar vocês a cada vídeo é que vocês tenham autonomia, né, para ir atrás das imagens de vocês. Então, vocês vão ver esse topo aqui que eu fiz e vocês vão conseguir aprimorar essa técnica, vocês vão colocar no dia a dia de vocês, então vai ser muito útil, né? Não adianta só eu ensinar você a exatamente como pesquisar só esse topo do Monstros S.A., sabendo, né, que a gente pode fazer muita coisa com cada dica. Então, aqui essa parte de pesquisa de imagens vocês vão fazer bem à vontade, tá? Bem conforme vocês querem. E aqui naquele caso, desse topo aqui, eu utilizei algumas portas, né? Se vocês viram aqui atrás, para realmente fazer um fundo
para o meu topo. Então, eu pesquisei da mesma maneira. Deixa eu só colocar aqui na frente, ó, portas monstros SA PNG. E aqui apareceram várias portas, então da mesma forma vocês vão pesquisar, né, a imagem ali em ferramentas, cor transparente, e aí faz o download normalmente, né, então vocês vão selecionar a imagem que vocês querem, né, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e vocês vão salvar a imagem como? Nesse caso, eu gosto de salvar numa pastinha lá nos meus downloads mesmo, tá? Então, eu gosto de deixar separado lá nos downloads e não misturado, porque a partir de, sei lá, mais ou menos uns 2, 3 meses, eu vou lá e apago aquela pastinha e ali vai, né? Quando eu vejo que ela tá mais cheinha, eu já esvazio ela, né? A gente pode deletar as imagens. Isso vai facilitar muito e não vai deixar o nosso computador pesado, né? Aqui no ateliê eu faço em média de 80... 100, 120 topos na semana. Então, vocês imaginem eu fazendo todos esses topos, né? Deixando as imagens salvas de todos os topos, né, gente? Meu computador nem funcionaria mais. Então, agora, vocês selecionaram as imagens, só colocar aqui no estúdio, nós vamos iniciar a parte de rastreio. E agora eu vou ensinar para vocês a fazer o rastreio com a bordinha branca, tá? Deixa eu só procurar aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Aqui. Então, nós vamos utilizar essa bordinha branca aqui. Ao longo dos vídeos, eu vou ensinar a vocês 3 técnicas diferentes de rastreio, tá? Mas cada vídeo a gente vai aprendendo um pouquinho diferente. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse topo com a bordinha branca. Então, o que a gente vai fazer? Vou fazer em um personagem, em uma porta aqui e na personagem, e vocês vão entender que isso vai se aplicar a todos, tá? Aqui, quando a gente vai fazer o rastreio no estúdio, nós podemos fazer individual ou já para facilitar, pega todas as imagens, né, que a gente precisa do rastreio, coloca elas próximas e vamos fazer o rastreio em uma vez só. Então, aqui a gente vai nessa ferramentinha aqui do lado, que é Select Trace Area. Selecionamos tudo. E aqui vocês vão ver que tem o limiar. Deixa eu colocar para cá. Tem o limiar. A gente precisa aumentar esse limiar, né, para que pegue toda a imagem, para assim a gente conseguir depois cortar. Essa parte de corte eu vou ensinar vocês depois, tanto para quem tem a máquina de corte, quanto para quem é tesourete, porque se você ainda não sabe, eu fui, na verdade, tesourete, e sou até hoje, né, gente, porque qualquer enrosco que daqui eu já pego a minha tesoura e já consigo me virar muito bem. Então, aqui a gente vai aumentar o nosso limiar, então joga lá para frente. Quando que eu sei que tá bom, né? Quando pegou toda a imagem. E aqui nós vamos vir em rastrear a borda externa. Então, agora ele vai fazer aquela bordinha vermelha, né? A linhazinha vermelha de corte. A gente vai selecionar aqui. E quando eu sei que eu realmente selecionei a linha, tá? Porque eu posso só, por exemplo, selecionar a porta. Nesse caso que eu fiz o rastreio das duas imagens juntas, percebam que ao selecionar a linha, ele selecionou as duas imagens. Então, tá certinho. Então, agora eu vou vir aqui na ferramenta de deslocar. E nós vamos fazer uma margem de sangria, tá? Ou uma margem de erro, algo assim. O que significa isso? Se a gente não deixar nenhum tipo de margem, nenhum deslocamento interno, no momento em que a gente for cortar na máquina ou à mão, a gente pode errar e acabar cortando o personagem. Então, a gente faz essa margenzinha de erro, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos deixar um 0,20. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, para que fique bem perceptível. Opa, 0,30 mais ou menos. E agora a gente vai deletar a nossa primeira linha, tá? Então, a gente, com atenção, seleciona aqui ela e deleta. Vamos só dar uma olhadinha aqui no pezinho dela, olha. Como ela ficou aqui, olha, porque a imagem não tá das melhores. Só tirar essa parte. O que a gente vai fazer? Dá 2 cliques aqui na linha, para não cortar o pezinho dela, né? E aqui a gente vai trabalhar com os pontos, então a gente vai deletar. Vai apertando o delete mesmo no próprio teclado do computador.
Então, ali já ficou ótimo, não se preocupem, porque esse detalhe do pezinho dela não vai aparecer, tá? Mas, caso prefiram, podem pesquisar outra imagem, tá? Então, aqui a gente vai dar um Ctrl G e Ctrl G para que sim fique tudo juntinho, que nem agora a gente vai mexer, depois de ter agrupado, olha, fica tudo uma coisa só. Então, deixa eu colocar aqui pro lado. Aqui, gente, vai ficar todas as nossas imagens, elas vão ficar com essa linha. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Opa! Vou só dar um Ctrl G aqui. Todas vão ficar com essa linha de corte, tá? Deixa eu trazer aqui pro ladinho. Então, olha, reparem bem. Nesse caso, como eu disse para vocês hoje, nós vamos trabalhar com a linha branca. Mas isso é uma questão de gosto e ao longo dos vídeos eu vou ensinando vocês a fazerem outros modelos, né? Outros tipos de rastreio. Então, aqui depois de tudo rastreado, a gente vai começar a montar o topo. Então, primeiro, tá? Nós precisamos, deixa eu só dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Nós precisamos ver com a cliente qual que é o tamanho do bolo. Então, seja ela a mãe ou a confeiteira, ela precisa nos passar o tamanho do bolo. Nesse caso aqui, eu fiz mais ou menos de 22 centímetros, tá? Porque era realmente só um teste. Então, mais ou menos, eu pensei, vou fazer esse topo cenário para um topo de 22 centímetros. Foi fonte vozes da minha cabeça, né? Nenhuma confeiteira me passou. Mas, quando elas passam, a gente precisa acertar o tamanho do bolo. Aqui no estúdio, tá, gente? Porque o que acontece? Se a gente não pede o tamanho do bolo, muitas vezes o que acontece? A mãe não sabe, a confeiteira não tem certeza ainda, mas a gente precisa aproximar o tamanho para que não ocorra desproporcionalidade. Então, já pensou vocês fazerem um topo de 20 centímetros para um bolinho de 10 centímetros? Então, além de ficar horrível, né, gente? É o nosso trabalho, a gente tem que ter muita atenção. E aí vai ficar feio, a mãe não vai gostar e ninguém gostaria, né, gente? Então, se atentem a pedir sempre a medida do bolo. Esse desenho aqui, gente, desse bolo, como que eu cheguei nele, tá? Eu pesquisei lá no Google vetores de bolo, peguei uma imagem daquelas que vai aparecer para você e aí você faz um rastreio dela, tá? Até ao longo dos vídeos eu posso fazer um passo a passo ensinando. Você vai rastrear e depois, gente, é só trocar as cores, quer ver? Então, por exemplo, aqui esse bolo pode ser um rosa, né, que a gente vai fazer para uma menina. Pode ser de qualquer cor, na verdade, gente, né? Só para que a gente tenha uma ideia, né? Então, podemos mudar as cores aqui e deixar o mais próximo do topo, né? Que fique mais combinando. Então, agora aqui a gente vai dar um Ctrl G para que fique tudo uma coisa só. E vamos começar a trabalhar a parte de cenário do nosso topo. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês como eu pensei, né? Eu queria que ficasse bem visível, né, as portas. Porque justamente, né, para quem já assistiu esse filme, a gente vê que tem muitas portas, né, eles frisam bastante, o desenho acontece, né, através das portas. Então, eu quis colocar 3 portas, né, o personagem, esse aqui que é tipo uma cobrinha, não sei qual que é o tipo desse bicho aqui, eu quis deixar ele bem pertinho da porta, como se ele estivesse saindo da porta mesmo, tá? Então, a menininha perto da portinha rosa. E aqui o nosso monstrinho, deixa eu colocar a porta um pouquinho mais para cima. Aqui o nosso monstrinho, então, né? Os 2 monstrinhos juntos, como se eles estivessem saindo da porta verde. Então, aqui ajustei, né? Então, prestem muita atenção para quando forem fazer topo cenário, para ajustar tamanhos e proporções antes de trabalhar com as camadas, para que depois não fique tudo desproporcional, tá? Ou depois que você fez todo um trabalho, você reparou que, mas não ficou bem como eu gostei, vai ter que apagar tudo. Então, prestem atenção, tá? Desde esse início aqui. Então, aqui ficou como eu gostaria, tá? Agora, a gente vai começar a trabalhar com o nome. Nesse nome aqui é o nome da minha afilhada. Como é realmente só para portfólio, né? A gente não tem encomenda dele. Eu quis utilizar o nome da minha afilhada. E é isso que eu recomendo para vocês, tá? Lá no início, se vocês ainda não tiverem encomendas, façam os topos com o nome das pessoas mais próximas de vocês.
ou nomes mais comuns, né? Então, lá quando eu comecei a trabalhar com topo de bolo, era muito comum o nome Valentina, o nome Enzo, e eu utilizava muito desses nomes, né, nos meus topos. E aí, então, hoje, né, eu vou utilizar o da minha afilhada. Então, agora, né, já ajustei aqui os personagens como eu quero, eu vou começar a trabalhar com o nome, tá? Então, essa fonte aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu adorei essa fonte aqui, gente. Estou utilizando bastante ela. É a Humble, ou Humble, não sei exatamente como se pronuncia. Aqui no meu ateliê, então, como eu já falei para vocês, eu sou especialista em topo de bolo de escala. Então, a cada corte que eu vou fazer, eu estou sempre pensando em como escalar, em como facilitar esse corte, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui no nome, então eu vou diminuir ele um pouquinho. Vou dar um zoom para que vocês entendam bem como a gente vai fazer. E vou fazer um pequeno deslocamento nele, tá? Por que eu faço esse deslocamento? Por alguns motivos, na verdade. O primeiro é para a máquina cortar certinho, né? Porque senão, deixa eu até colocar aqui, gente, só para que vocês entendam como ficaria se eu não deslocasse. Aqui, se vocês repararem, deixa eu dar um zoom. Aqui, olha, entre esse primeiro nome aqui, então, é o deslocado e esse aqui é o original. Olha, se a gente clicar 2 vezes, vai abrir a parte de edição, né, do nome. Então, aqui, se vocês repararem, olha, onde tem essas junções das letras, se a gente não fundir ou não fazer um deslocamento, a máquina vai cortar. Então, para quem é tesourete, não tem problema, porque a gente vai observar ali, né, e vai ver que não é de cortar ali. Mas a máquina, ela não vai entender isso. Então, a máquina ela vai cortar onde tem a linha vermelha. Então, muitas vezes vai ficar bem errado o nosso topo, né, gente? Então, aqui agora, né, já fiz o meu deslocamento. Eu gosto sempre de deixar os pingos de o acento, né, enfim, esses caracteres especiais bem juntinhos, tá? Para facilitar no momento do corte, para mim não precisar ficar procurando onde é que tá o acento, né? Então, assim, vai facilitar muito o trabalho de vocês. Então, aqui a parte do nome já tá pronta. Reparem que eu ainda não tô trabalhando com as camadas, tá? Agora, eu vou trabalhar com a idade. Não quero escrever 3 anos, né? Eu queria só realmente colocar o número 3. Então, como eu vou fazer? Vou apagar aqui o nome, porque eu vou utilizar a mesma fonte. Na verdade, essa fonte não tem número, gente. Vamos utilizar outra fonte. Então, agora a gente vem aqui no A. Essas fontes que não tem número, gente, só por Deus. E aqui nós vamos achar uma fonte que fique bacana, tá? E é bem uma questão de gosto mesmo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Deixa eu só subir aqui, gente. Então, vamos atrás da fonte parecida do que eu já fiz antes, tá, gente? Porque eu sou péssima de memória para lembrar a fonte. E ao passar dos dias, né, que vocês forem vendo os vídeos aqui, vocês vão entender o porquê que eu não decoro as fontes que eu utilizo. Então, muitas vezes eu faço um topo e o pessoal me pede, Jana, qual fonte você usou? E vocês vão começar a entender que eu não faço isso por mal. Eu nunca sei a fonte que eu uso. Porque o que eu vou fazendo, tá, gente? Muitas vezes eu edito pontos, eu misturo 2 fontes. Então, agora, por um milagre, eu utilizei só uma no nome Mariana, mas geralmente eu utilizo muito mais fontes, tá? Gosto disso porque vai ficar bem diferente. E não tem como copiar, né, gente? Além de a gente já fazer um trabalho diferenciado, a gente brincar com as fontes faz com que as pessoas que copiam, né, que tentam copiar, tenham muito mais trabalho. Então, aqui eu vou utilizar essa Becca e Perry, acho que é assim, nessa fonte aqui do número, tá? Então, vamos começar a colocar as cores no nosso nome, no nosso número, para a gente iniciar o trabalho de camadas, tá? Então, lembrando, gente, não é o único jeito de fazer topo, mas é o jeito que eu ensino para as minhas alunas e a forma com que eu faço aqui no ateliê já tem tanto tempo e que eu tenho muito sucesso, graças a meu bom Deus e ao muito meu trabalho, né, gente? Porque aqui quem me conhece sabe o quanto a gente trabalha aqui no ateliê. Então, aqui
tá prontinho aqui para mim o nome e a idade. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com as camadas, tá, gente? Eu quero que fique bem aqui próximo ao pezinho dele. Então, aqui para mim o escopo do topo estaria bem certinho, tá? É assim que eu visualizei o meu topo antes, né, de fazer ele. Só colocar ele um pouquinho aqui mais para baixo. Então, é assim que eu quero que fique o topo. Então, primeira coisa, para a gente trabalhar com camadas, nós vamos iniciar o trabalho no nome e na idade. Então, aqui eu já vou selecionar as duas. Só diminuir um pouquinho o zoom. E vamos fazer um deslocamento. Então, aqui um deslocamento menor, mais ou menos de 150. E a cor, né, a segunda cor vai ser um rosa mais clarinho, que na verdade a cor dele é poente. Ele é bem clarinho, gente, assim, eu fiquei apaixonada por essa cor né, ele é um Pop 7, ele não é Color Plus, ele é um Pop 7. E agora a gente vai para outra camada, né? Deixa eu só colocar esse 3 um pouquinho mais para cá. Então, seleciona a última camada do número, a última do nome, e nós vamos deslocar 150. Aqui, ele vai ser um azul, que é o Riviera Blue. Ele é bem forte. E ele é Pop 7. Olhem que lindo, gente. Deixa eu ir mostrando para vocês aqui do ladinho, ó. Então, aqui é o topo pronto, tá? Então, nós já trabalhamos com as camadas aqui do nosso nome e da nossa idade. Então, agora, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos começar a trabalhar, deixa eu só dar um desagrupar aqui para que vocês percebam. Nós vamos trabalhar com a estrutura do topo, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa parte branca, que vai ser onde nós vamos colar a última camada do nome e todos os personagens, tá? Depois, nós vamos trabalhar com as camadas inteiras. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Então, essa aqui é aquela última camadinha verde ali. Então, são camadas inteiras para dar sustentação ao topo. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, agora a gente vem aqui pro ladinho. É o trabalho mais chato, assim, da parte do topo de cenário, tá? Porque a gente precisa estar prestando muita atenção para ver quais linhas nós estamos selecionando, tá? Então, primeiro tem que estar tudo desagrupado. Tanto o personagem quanto a sua linha de corte, tá? Então, vamos só confirmar se tá tudo separadinho aqui. Só ver na menininha aqui. E aqui também tá tudo separado. Então, agora, como que a gente vai fazer? Seleciona tudo. Tudo aqui, menos o nome e a idade, tá, gente? Nós vamos só trabalhar com a sustentação, por enquanto, dos personagens, para que vocês entendam. Então, selecionou tudo aqui. Nós agora vamos clicar com o nosso Shift e em cima de cada personagem e de cada porta para desselecionar eles, para ficar só selecionado, então, a linha de corte das portas e dos personagens. Então, com o Shift, clica em cima dos personagens, olha. Vamos tirar as portas. Tira os dois monstrinhos. Aqui ficou selecionado, então, só as linhas de corte. A partir daqui, nós vamos fazer um deslocamento, que é aquela camada branca, tá? Então, aqui eu vou deixar em torno de 150 também. E nós vamos deixar em branco essa camada aqui, cor branca, para quebrar, né, essas cores fortes. E aqui no caso, se vocês repararam aqui, a porta sumiu. Oh, meu Deus, e agora? É só clicar na última camada. Então, nós vamos pegar ela aqui, pegar a última camada, e nós vamos enviar ela para trás. Então, ela já ficou lá atrás, quietinha na dela. E a porta vem para frente. Então, agora nós vamos selecionar essa última camada de azul, a última camada azul, tanto do nome, né, quanto do número, da idade, e nós vamos deslocar também.
Então, aqui a gente vai deslocar 0,180. E vamos colocar também ela em branco. Agora, eu vou selecionar essa camada aqui, né, de branco que a gente fez agora. E aquela última lá de branco, que nós acabamos de fazer também. E nós vamos fundir. Então, agora vai ficar tudo uma coisa só, tá? Toda essa parte branca vai dar a estrutura para o nosso topo. Então, vamos fundir, gente. Seleciona aqui. Às vezes o estúdio tem uns piripaque. Então, aqui aconteceu a mesma coisa. A última camada veio para frente. Então, nós vamos mandar ela para trás. Então, clica nela e envia para trás. Todos os nossos personagens estão à frente. E agora, nós vamos começar a trabalhar com as cores das camadas. Então, essa primeira, para dar sustentação aos personagens, nós fizemos ela de branco, tá? Então, agora a nossa próxima, eu vou fazer ela no rosa poente. Então, nós vamos deslocar 0,150. Aqui, vamos deixar ela de rosinha. E a última, eu quero esse verde, que o nome dele é Lime Tonic. Ele é muito lindo, gente, muito lindo. Então, aqui 0,150 também. E vamos deixar ele de verdinho. Então, como vocês observaram, não é difícil fazer o topo, né? Já tá pronto, gente. Mas requer muita atenção. Para fazer o topo cenário, nós precisamos se atentar do início ao fim dele em relação ao tamanho, tá? Conforme a gente vai colocando, né, os elementos ali, a gente pode perder a mão e pode deixar ele maior. Então, por exemplo, aqui, terminei o topo, né? Por isso que eu digo para vocês lá no início, se atentem com o tamanho da estrutura. Terminei o topo, se o meu bolo vai ter, né, os 22 centímetros, aqui estaria ótimo, olha. Ficou com 18 centímetros o nosso topo pronto. Mas caso o meu bolo fosse um pouco menor, depois de tudo pronto, a gente agrupa, então dá um Ctrl G, e nós podemos diminuir ele proporcional aqui nessa setinha aqui, né, nesse quadradinho. Então, a gente vai puxar ele para dentro, tá? Então, aqui, a gente vai diminuir ele tanto na largura quanto na altura proporcional. Mas, como eu disse, a gente precisa se atentar, porque, por exemplo, aqui, né, esse topo, ele ficou com 16 centímetros de largura, mas só com 12 de altura. Então, dependendo do tamanho do bolo, vai ficar bem baixinho o topo, não vai dar realmente aquela ideia de ser um cenário. Então, aqui, se fosse, por exemplo, para um bolo de 15 centímetros, eu teria feito um pouco mais alto, né, as portas, teria distribuído melhor o nome, né, para que quando a gente fosse deixar ele com 15 centímetros, ele realmente ficasse um topo alto, né, e também largo, dentro das proporções do bolo. Então, aqui agora, o nosso topo em si está pronto. Mas o que eu quero mostrar para vocês é agora, tá? Que é onde realmente a porca torce o rabo, tá? Como a gente diz aqui. Para tudo se tornar muito escalável, nós precisamos também organizar a parte de corte. E é agora que vem o meu pulo do gato. Volto a falar, a frisar que isso é uma técnica minha, exclusiva minha de corte, tá? De organização de topo e de corte. Então, vamos lá, né? Como que eu faço e como que eu ensino para as minhas alunas? Deixa eu só colocar tudo aqui para o lado, que vocês vão entender agora. Então, a primeira coisa é, por isso que eu digo para vocês, né? Quando a gente vai analisar, né? Vamos desenvolver um topo, a gente precisa analisar os nossos papéis. Tá? Então, vejam sempre se vocês têm tudo antes. Se não tem, né, já vê o que pode substituir. E assim vai ficar muito mais fácil, tá? Então, como eu organizo o corte? Nós vamos separar ele pelo que é impresso. Então, aqui vai vir o que é impresso. Aqui vai vir, então, a última camada lá. A gente pode colocar em qualquer outra cor, tá? A gente só tô fazendo realmente nessas, porque esses papéis aqui da Planeta são lindos. Então, esse nome aqui é o do verde, tá? Mas poderia ser qualquer outro verde, gente.
peguem a técnica e aprimorem na realidade de vocês, tá? Então, como a gente vai fazer? Vamos lá, né, no nosso topo. Eu já vou tirar esse bolo daqui, gente, para que fique bem mais fácil. Vamos desagrupar. E agora a gente vai pegar a última camadinha, que é o verde. E vamos trazer aqui, né? Pera aí, gente. Antes de mais nada, vamos só fazer uma coisa aqui. Porque eu tenho esse outro topo aqui como referência. Mas esse aqui era o que eu fiz, né? Vou ensinar para vocês como faz isso. Então, dá um Ctrl G, seleciona tudo. Vamos colocar ele aqui para cima, para se acontecer qualquer coisa aqui, ou até na hora da montagem, para facilitar a nossa montagem, a gente tem, né, ali o nosso backup, o nosso modelo. Então, voltando aqui, gente, calma, estúdio. Então, vamos lá, desagrupa. Então, a última camadinha é o nosso verde, a gente vai trazer ele para cá. Gente, o estúdio hoje tá com piripaque, hein? Traz o nosso verde para cá. Não tem mais nada em verde. Então, agora nós vamos à próxima cor. Então, aqui parece ser um pouco mais trabalhoso de separar por cor, mas depois vocês vão reparar no momento do corte como é muito mais fácil, tá? Então, aqui nós temos a outra camada, que é a poente, que é aquele rosinha bem clarinho. Ele é um rosinha assim, gente, um tom da porta, tá? Ele não é bem aquele rosa Verona, que é o mais clarinho. Ele é ainda mais clarinho, ele é muito lindo. E aí, aqui do lado do poente, nós podemos colocar o pink, que aqui no caso é Cosmo Pink, o nome dessa cor aqui que eu tô utilizando. Nós fizemos a camada branca também. Então, gente, por enquanto eu vou deixar assim, tá? Tudo perdidinho para que vocês entendam da onde que eu tô tirando ali do topo, tá? Mas depois eu vou organizar melhor e vocês vão entender ainda melhor, tá? Então, aqui vamos começar com o pink. Vamos pegar, então, o que é pink e vamos deixar aqui embaixo. Aqui, o rosa poente, então, aqui. Aqui tem a última camadinha aqui, a penúltima. Também é um rosa poente. Aqui nós temos a camada branca. Vamos pegar a nossa camadinha branca para colocar aqui, onde está na nossa legenda. Depois a gente tem o azul. Esse azul mais forte, o nome dele é Riviera Blue. Então, aqui, Riviera Blue. E a gente traz para cá. Então, por que eu deixei a parte impressa? Deixa eu só dar um zoom aqui, por último. Porque lembra que a gente desagrupou tudo, né? O que era sombra de corte, né? O que era linha de corte e o que era o personagem. Então, se a gente vai tirar desde o início, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade entre selecionar a linha e o personagem. Então, aqui a gente vai ficar com muito mais facilidade. Então, seleciona tudo, Ctrl G, ou então seleciona tudo, clica com o botão direito do mouse e vai em agrupar. É a mesma coisa, tá, gente? O Ctrl G é só aqui um atalho. Então, selecionamos tudo. E agora eu vou mostrar para vocês, agora que a gente já, né, desagrupou o nosso topo, como a gente organiza o corte, tá? Então, aqui, impresso. Então, tudo que é impresso vai ficar aqui. Tudo que é nesse verde tá aqui. Tudo que é nesse azul tá aqui. Então, por que que isso facilita, né? Por que que eu utilizo essa técnica aqui e não deixo tudo bagunçado? Porque pensa só, gente.
Aqui, como eu já falei para vocês, eu tenho mais de 100 topos, 120 topos por semana. Então, vocês imaginem se cada vez eu vou fazer esse topo aqui, agora eu vou cortar esse topo aqui. Não, eu não faço assim. Eu faço todos os topos e depois eu faço tudo que é impresso. Eu pego tudo, por exemplo, que for cortar em papel branco. Então, por exemplo, aqui vai ter esse topo aqui, né? Então, vamos cortar em papel branco. Depois, lá pra frente, eu vou fazer algum outro de inicial ou algum outro que tem algumas nuvens, né? Alguma cerca branca, eu venho colocando aqui. Então, depois, quando eu for colocar para cortar a folha na silhuete, eu vou colocar ali, ela vai fazer o corte de tudo que tem branco ali naquele dia em uma vez só. Então, vai facilitar demais, gente. Separem por cor os cortes de vocês. Separou por cor, então aqui vai ficar muito mais fácil. Então, não, lembrem sempre, não é fazer um topo por vez, né? A não ser que a tua demanda ainda seja menor. Mas se você já tem uma demanda alta, se atentem para se organizar, porque aí depois você vai imprimir tudo, né? Então, tudo que for impresso, assim você vai conseguir, além de agilizar o trabalho, a economizar, porque aí você vai aproveitar muito melhor a folha impressa, vai conseguir aproveitar muito melhor, né, a folha que você vai cortar do Color Plus. Então, já viu que tem espacinho, coloca algum outro topo, vai te facilitar demais, né, gente? Então, aqui tudo separadinho, já tô com tudo cortado aqui, e agora a gente vai para a segunda etapa, que é a parte da montagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado e tenha ficado tudo muito claro aqui. Ao primeiro ver, parece um bicho de 7 cabeças, tá, gente? Mas não é. Então, eu peço para que vocês façam esse topo, para que vocês tentem fazer aí, porque eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá, gente? Esse topo aqui, o topo, o formato, o cenário, ele é muito vendido aqui, e eu adoro fazer ele, porque a gente consegue trabalhar com camadas de uma forma muito mais econômica, tá? Justamente por saber economizar, por conseguir colocar mais topos para cortar por vez, tá? E só tem mais um pulo do gato que eu queria falar para vocês. Se vocês perceberem na minha parte cortada aqui, ele não tem nenhum meio, tá? Nenhum corte aqui. Então, aqui se a gente vê, deixa eu dar um zoom para vocês. Se vocês verem, aqui tem vários cortes, olha. Aqui no computador. E aqui no impresso não tem. No cortado não tem. É porque eu tiro, tá, gente? Tudo que não vai influenciar nem contribuir para o meu trabalho, eu tiro. Então, clica aqui na imagem, né, na camada que você quer trabalhar, vai em liberar caminho composto. Então, aqui vai separar, olha, gente. E vocês tiram. Então, só dá um delete. Tudo que não for contribuir, é melhor que fique, tá? Deixa fora. Então, aqui, por exemplo, eu quero só uma parte disso aqui, tá? Quero só que fique, por exemplo, com esse corte aqui. Então, clicou, né? Liberou o caminho composto. A gente vai selecionar o que a gente quer, vamos tirar para o ladinho. Aqui, a gente pode dar um Ctrl G para agrupar. Só que quando a gente agrupa dois cortes, ele não vai ficar vazado. A gente precisa criar caminho composto. Então, seleciona tudo, né? Cria caminho composto, então aqui vai ficar vazado, vai ficar muito mais fácil, né, na hora do corte para a gente entender. E assim vocês façam com todas as outras camadinhas. Então agora, bora para a nossa parte 2. Então vamos à nossa segunda parte do vídeo, tá? Que é onde nós vamos montar ele. Então primeiro eu quero mostrar aqui para vocês como eu trabalho com a fita banana, tá? Então, a fita banana eu já deixo ela coladinha no liner. Vou gravar um vídeo explicando como eu faço. E já deixo ela cortadinha. Digo para vocês que é a melhor técnica que tem para quem quer trabalhar com topo de bolo em grande quantidade, tá? Porque vocês vão entender o quanto vai facilitar o trabalho de vocês. Então, aqui eu deixei algumas já coladinhas aqui para ficar muito mais rápido, né, de vocês entenderem e para o vídeo não se estender muito, tá? Então, aqui a gente vai tirar o liner, que é essa partezinha amarela aqui. E nós vamos colar, então, né, conforme lá o nosso projeto, nós vamos colar
Ele é um rosinha poente, gente, olha, ele é bem clarinho. Na parte verde, né? Então, foi assim que a gente criou o nosso topo. Então, tenham atenção. E colhe. Então, aqui agora, eu vou utilizar a fita banana só nessa última camada aqui. Na camada branca, né, onde a gente vai colocar aqui em cima, nós vamos utilizar a cola, tá? Então, não vai ser com fita banana. Dá para utilizar a fita banana, tá? Mas, realmente, por opção de trabalhar com escala, eu não utilizo tanto a fita banana assim, tá? Justamente por trabalhar com grandíssimas quantidades de topos por semana, gente. Então, aqui vamos colar a parte branca, a camada branca, com atenção. Então, deixa eu mostrar para vocês a cola que eu tô utilizando para colar é a cola pano, tá? Então, essa aqui também tem na Planeta dos Papéis. Então, agora que tá tudo coladinho aqui, antes de colar os personagens, nós vamos colar o nome, tá? As camadinhas do nome. Então, quando é assim, né, um nome bem delicado, olha, gente, como que a gente faz, né? Para passar cola, eu tenho esse tubinho aqui, tá? Esse tubinho de cola, eu comprei ele no Wish, ano passado ainda, tá? Então, em 2020. Mas tem ele já no Shopee, tem no Mercado Livre, tem em vários outros sites, tá? Vocês vão encontrar. Então, realmente tenham, porque é um investimento, tá? Para esses cortes aqui menores, ele é uma mão na roda, gente, facilita demais. Então, aqui a gente vai passando a cola. Com cuidado para não passar muita cola, tá? A gente não ficar manchado o papel, não estragar o nosso topo. Então, eu gosto também de trabalhar com a pinça. Então, essa pinça aqui, gente, é uma pinça de estética mesmo, tá? Eu comprei em loja que vende produtos de perfumaria e tal. Aí, eu deixo ela para utilizar só aqui no ateliê. Assim que eu finalizo para limpar aqui a questão da cola, né, do que fica aqui, pode passar álcool gel, tá? Então, aqui segura, né, o nosso nome. E vamos colar ele aos pouquinhos, tá, gente? Para que fique bem certinho a nossa colagem. E aqui a gente vai posicionando ele, né? Ajustando aqui com a pinça. Vou ajustar aqui o início que não ficou bem coladinho. Prontinho. Então, agora nós vamos para outra etapa, que é colar ele na última camada. Pode ser colado, também podemos utilizar a fita banana, tá? Eu vou utilizar a cola mesmo. Então, aqui pega a cola. Cuidado para não passar muito. Se você acha que em alguma parte você passou muita cola, pode tirar ela assim na tua mão, tá? Então, tira a cola aqui. E agora a gente vai segurando e colando aqui na nossa última camada. Então, agora eu vou colar o número, né, a nossa idade. E se você não tem essa cola, esse tubinho de cola menor, né, e você quer colar algo com nível de detalhe maior, pode botar a cola aqui, né, no teu braço, na tua mão. Gosto de colocar às vezes aqui no punho também, que fica mais rápido. Segura, né, com a pinça o teu corte, né, o que você precisa, e passa ela assim, ó, em batidinhas na tua cola. E aqui daí você vai selecionar a camada onde ela vai ser colada e cola. Então, a mesma coisa para a última camada. Pode passar bem aqui. Segura, né? Segura aqui e cola.
Então, tenham atenção só para não ficar torto, tá, gente? Então, agora aqui tá tudo certinho. Vamos à colagem dos nossos personagens, tá? Então, eu deixei eles aqui do ladinho, né? Tudo impresso. Posso colar tudo, posso utilizar alguns com fita banana, tá? Eu vou fazer todos colados. Então, aqui a porta é assim mesmo. Aqui, gente, ou com o nosso Killing. É Killing o nome disso aqui, tá, gente? Killing. O nome do tubinho mágico, maravilhoso. E agora, a gente vai posicionar aqui bem certinho, tá, gente? A nossa porta. Então, essa porta aqui. Agora, vai a porta do meio. Então, como eu sei realmente onde é cada personagem, como eu montei, tá? Eu gosto sempre de montar de frente pro computador. Então, por isso a gente deixa aquele topo lá montado, né? Pra gente se basear agora na hora da montagem. Aqui a gente ajusta. E vamos pro essa última porta. Que ela é aqui. Então, agora vamos colar os nossos personagens. Então, aqui segue a mesma técnica do nome, tá? Se você achar que tem cola sobrando, segura o personagem com a pinça e passa na tua mão, né? No teu antebraço, no teu punho. Então, aqui, nesse vãozinho, era a última perninha dele. E ele era coladinho. Dá pra colocar alguns personagens em fita banana, tá? Então, vou colocar a Bu em fita banana. Então, não tô colocando tanta fita banana, gente, porque aqui é realmente só para portfólio, tá? Então, aqui a nossa menininha. Vou ajustar ela. Então, para vocês irem se baseando, gente, sigam sempre aqui. Nesse caso, a gente fez a nossa sombra base de branco, né? Então, sigam sempre os contornos que fica bem fácil. E aqui eles eu também posso pôr em fita banana. Ou colado, tá, gente? Tanto faz. Então, é realmente uma questão de gosto. E se a gente quer dar mais altura, né, para um personagem que a gente for colar com fita banana, é só colar as fitas duplas, tá? Então, um exemplo aqui seria só colar uma fita em cima da outra, tá? Se eu quisesse dar mais altura para algum personagem, né, um destaque maior. Vou colocar mais uma fita aqui. Olha como facilita ter a fita banana já cortada, gente. Então, agora aqui a gente vai colocar o nosso personagem. Então, como eu falei pra vocês, sigam, né, ali a margem branca pra que fique bem coladinho, né, pra que fique bem reto. Só tirar uma rebarbinha aqui do corte, gente. Pronto. Agora, vamos colar o nosso nome. O nome eu vou fazer ele colado mesmo. Então, aqui vai o nome e aqui a idade, tá? Então, o nome é colado. Então, aqui vocês passem um tanto bom de cola, né? Lembrando para que não fique em excesso para não manchar. E agora, nós vamos colar o nosso nome aqui na sombrinha branca. Então, lembrando que esse topo, quando eu tô fazendo ele, né, já no automático, sem parar para ensinar como eu tô fazendo agora, eu demoro em torno de 10 minutos para fazer a criação dele no estúdio e mais uns 10 na montagem, tá, gente? Então, em 20 minutinhos eu termino esse topo aqui.
Então, aqui na idade, eu vou fazer ele com fita dupla, tá? Fita banana dupla, para que fique bem altinho. Deixa eu mostrar para você como vai ficar. Então, é só colar uma fita em cima da outra. Vou te mostrar aqui, olha. Uma fita em cima da outra. E assim vai ficar bem bacana. Então, aqui agora nós vamos fazer só essa última voltinha aqui do número. Para que fique bem alto. Então, aqui agora a gente já vai. Então, o nosso personagem, gente, nós colocamos com uma camada só de fita banana. Já o nosso número, nós colocamos ele, olha como ficou diferente, com 2 camadinhas, olha. Então, assim, o nosso topo já está quase prontinho, falta só colocar o palito nele. Então, o palito eu separei algumas cores aqui, tá? Que eu acredito que vai combinar super bem, olha. Eu acredito que o verde vai ficar melhor. Deixa eu só ver qual tom de verde. Olha, gente. Ai, meu Deus, que dúvida. Eu acho que eu vou optar por esse verde aqui. Olha, que lindo. Então, vamos colocar esse aqui. Então, o que que eu faço, tá? Pego o topo, coloco em cima do palito, respeita uma margem desse tamanho aqui, mais ou menos, tá? Para que a confeiteira encoste, né, bem o palito no bolo para dar sustentação. Então, aqui a gente faz uma marca com a mão, tá? Uma marca imaginária aqui com a mão aqui embaixo. E nós vamos, então, passar cola quente em toda essa parte aqui. Então, pega a nossa cola quente, passa aqui no palito. Pega o nosso topo, centraliza bem e já tá colado. Então, por essas e outras que eu utilizo, gente, a cola quente, tá? Justamente pela praticidade dela. Lembrando que, por o topo, né, ter papel, ter cola, né, ter materiais inflamáveis, não é recomendado que utilize fogo próximo, tá? Então, eu sempre aconselho, principalmente nesses topos que são cenário, né, porque ele vai ocupar uma área maior do bolo, para que a mãe se atente com a vela, tá? Porque pode sim pegar fogo no topo ou até coisas piores, né? Então, sempre aconselhe, né, sempre passem esse cuidado, né, para o cliente de vocês ter quando vai utilizar o topo cenário, principalmente, né, justamente como eu falei, pelo tamanho dele, para se atentar e não colocar a vela próxima, tá? Então, por essa nossa primeira aula, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Então, um beijo, meus amores, e até a próxima!